Havia tanto barulho que por um instante pensei que o mundo estivesse chegando ao fim. Aterrarei essa imagem em você. O ar tremendo de explosões, a lama que grudava nas botas como quem não aceita ser abandonada, e o silêncio agudo depois. Um silêncio que, para mim, significava apenas uma coisa: os que tinham partido não iam responder mais. Olhei ao redor e vi apenas sombras de corpos, que o vento parecia tentar apagar. Naquele dia, que eu passei a chamar de meu dia D, eu voltei sozinho. Quando eu digo dia D, não me refiro às praias que todos associam à palavra. Não era a Normandia. O meu dia D aconteceu nas estradas e montes da Itália, entre o frio cortante dos Apeninos e o pó que subia como fumaça de memória. Foi o dia decisivo para nós, para a Força Expedicionária Brasileira. E foi, ao mesmo tempo, o dia que me marcou para sempre. Um ponto de ruptura entre quem eu era antes e quem eu me tornaria depois da guerra. Eu tinha 20 e poucos anos quando embarquei. Como muitos que partiram, não sabia exatamente o que me esperava. Sabia sim das notícias que chegavam. Sabia que o Brasil enviaria cerca de 25 mil homens. O treinamento foi curto e duro. 3 meses que pareciam 3 invernos. Correr morrendo de cansaço, aprender a cada segundo a confiar no companheiro do lado e a entender que disciplina e improviso precisariam andar de mãos dadas. Chamavam-nos pracinhas em casa, um nome que soava quase carinho, mas na frente a palavra era suor, medo e promessa. Lembro-me de Nápoles em julho de 1944, a chegada marcada numa data que nunca saiu da minha cabeça, 16 de julho. A cidade ainda cheirava a guerra, e ao mesmo tempo a esperança se espalhava nos rostos cansados que desembarcavam. Foi o primeiro choque. Éramos olhados com surpresa, curiosidade e muitas vezes desdém. Havia entre nossos aliados uma incredulidade quase infantil, que um país da América do Sul pudesse enviar homens que fizessem diferença num teatro como aquele parecia para alguns um fato absurdo. E havia, mais profundo, um racismo contido nas entrelinhas, nas diadas, nas reservas e na forma como alguns oficiais estrangeiros nos subestimavam. Mas isso, na verdade, não nos deixou apáticos. Pelo contrário, virou combustível. Dentro das fileiras, éramos uma costura rara para a época. Negros e brancos, homens das cidades e do sertão, rapazes que mal sabiam assinar o nome e outros com alguma instrução, todos alinhados por um objetivo que, naquele momento, era mais concreto que qualquer discurso político: sobreviver e cumprir a missão. A integração entre nós não foi utopia, foi necessidade. Aprendemos a cobrir a retaguarda do outro, a dividir o pouco que se tinha, a rir onde o riso ainda cabia. Quando estrangeiros olhavam para nós com curiosidade, nós tratávamos aquilo como evidência do que éramos capazes de fazer juntos. E essa convivência, no campo, funcionava como uma vantagem tática, porque quando um dos lados oscila, o outro segura. As primeiras operações foram para muitos uma prova de fogo e de humildade. Monte Castelo, por exemplo, tornou-se mais que um ponto no mapa. Tornou-se sinônimo de tentativa, fracasso e recomeço. Não era apenas uma elevação de terra. Eram trincheiras, pedras que mordiam mãos, e um inimigo bem entrincheirado que conhecia cada caminha. A primeira investida falhou. Perdemos homens, perdemos ritmo, e a sensação coletiva era amarga. Lembro-me do frio, então, que não era apenas do vento, mas do silêncio das pilhas de cartas que nunca mais sairiam do bolso. Foi preciso aprender. O comando brasileiro, sob Mascarenhas de Moraes, fez dos erros um estudo. Reagrupamos, replanejamos. A segunda investida, em fevereiro de 1945, lembro das datas como quem contabiliza cicatrizes, 19 a 21 de fevereiro, trouxe a vitória que muitos disseram ser improvável. Não foi uma conquista brilhante de circunstância, foi o trabalho paciente de homens que entenderam que insistir era uma forma de honrar os caídos. Quando finalmente tomamos o monte, a bandeira do Brasil foi hasteada em meio à fumaça e ao cansaço, e por um segundo aquela peça de tecido pareceu deslocar todas as dúvidas do mundo. Eu vi olhos estrangeiros, não poucos, ficarem surpresos e talvez um pouco envergonhados. Houve reações além do campo de batalha. Lá fora, a imprensa e os governos olharam para nós com outros olhos. O general George C. Marshall, no círculo dos aliados, tinha suas reservas.
O general Mark Clark observava com atenção os resultados no terreno. Internamente, nossa presença acabou por empurrar discussões sobre raça e capacidade que se arrastavam havia décadas, e não apenas no Brasil. A reação da imprensa afro-americana, por exemplo, não foi neutra. Havia orgulho e uma pergunta tácita sobre o que a presença dos nossos soldados significava para as lutas por igualdade que outros povos travavam em seus próprios territórios. Ainda assim, não foi uma trajetória limpa de contradições. Ao mesmo tempo em que assustávamos o racismo com nossa eficácia, enfrentávamos, fora dos olhos do combate, o preconceito enraizado mesmo entre aliados. Havia episódios de desprezo, de piadas que a língua não consegue apagar. Eram feridas que, para muitos de nós, ardendo no corpo, se transformaram em aço nas decisões do dia a dia. Nunca, em nenhum momento, deixamos que esse peso nos impedisse de cumprir o dever. E talvez seja essa a melhor resposta que temos: a ação. As noites de patrulha, porém, são onde as memórias ficam mais firmes. Caminhar sob a lua, o barro sugando a bota, e a cada passo a ansiedade de não trombar com uma sentinela inimiga. Nessas horas a conversa podia ser miúda e íntima. Cartas que se abriam e fechavam, promessas não muito sérias sobre o que se faria quando voltassem ao Brasil, e o som das vozes baixas, como se o barulho da guerra fosse um invasor que escutasse. Tínhamos quem escrevia para a mãe, para a esposa, para um amor que às vezes era apenas uma promessa. E havia aqueles que guardavam um silêncio que dava medo. Um silêncio cheio de coisas que jamais caberiam numa folha de papel. O dia em que encontrei o corpo do meu companheiro, não me pergunte o nome, porque minha memória falhou em preservar isso como deveria, ficou gravado com detalhes que a razão não explica. O cheiro da pólvora misturado ao odor de terra revolvida, a sensação da luva fria que tocou sua mão e a inutilidade de tentar trazê-lo de volta. Foi nessa cena que começou a se formar em mim aquilo que muitos chamam de culpa do sobrevivente. Por que eu e não ele? Por que minha sorte foi a de retornar e a dele não? Deixei de acreditar em respostas simples. Por anos tentei entender se havia uma lógica, um fio invisível que me conduzira para longe enquanto ele ficou. Levei uma vida para cravar essa pergunta em alguma forma compreensível. A frente italiana tinha sua própria geografia de horror e de momentos de beleza absurda. Em algumas clareiras, depois do combate, a luz do sol caía sobre pequenos pedaços de vida. Um relógio parado na hora exata de uma explosão, uma carta de amor cuja tinta ainda não estava totalmente seca, ou o silêncio insistente de um violão que alguém tinha trazido e que ninguém mais tocaria. Eram lembranças palpáveis do que a guerra havia interrompido. Trazíamos a vida em pequenos objetos, como se fossem talismãs para lembrar que éramos humanos, não apenas soldados. O processo de ganhar respeito por parte dos aliados foi lento, e muitas vezes aconteceu no campo, na prática. Havia os que desconfiavam, os que olhavam com desdém, e havia também aqueles poucos que, vendo-nos no terreno, mudavam de opinião. A história conta que, ao final, a nossa força deixou marcas na percepção dentro e fora do exército aliado. Não é pretensão, é descrição do que aconteceu. Quando enfrentamos uma força organizada como a 148ª Divisão Alemã, o confronto foi um ponto de virada. A rendição dessa unidade, mais adiante no cerco que culminou em abril de 1945, mostrou na prática que a nossa presença não era simbólica, era efetiva. Mas tudo isso teve um preço, e o preço aparece em rostos que deixamos para trás, em cartas que não chegaram à família e em funerais improvisados entre rochas. Havia também uma política de bastidores, interesses, comunicações entre comandantes, relatórios que chegavam às mesas destes e daqueles. O general João Batista Mascarenhas de Moraes, nosso comandante, carregou um fardo que poucos veem: equilibrar a política e a necessidade militar, convencer aliados e, ao mesmo tempo, proteger seus homens. Não vou atribuir falas a ele que não constem dos registros. Não faço isso.
Posso sim afirmar o que se observou. Houve inteligência e capacidade de replanejamento dentro do comando brasileiro que permitiu, numa sucessão de esforços, transformar derrotas parciais em vitórias táticas. As cartas que trocávamos com o Brasil eram um contraponto estranho àquilo tudo. Em casa, muita gente via a guerra como algo distante, uma reportagem ou um boletim. Lá, em nossas mãos, as cartas tinham o poder de humanizar a distância. Eu guardava as cartas com cuidado, às vezes por medo de perder algo que me ligasse à vida que deixei para trás. E foram essas mesmas cartas que, ao retornarmos, fizeram alguns de nós serem recebidos como heróis. Havia desfiles, notícias e um orgulho nacional evidente. Mas, para muitos veteranos, esse retorno público não transformava o vazio íntimo. Havia sempre um espaço que nenhum aplauso preenchia. O espaço deixado pelos que não voltaram. Mesmo com o reconhecimento internacional, a transformação profunda que nossa presença provocou nas percepções de raça e capacidade foi apenas um começo. Nos Estados Unidos, por exemplo, algumas vozes passaram a questionar práticas segregacionistas à luz do que viram no campo. Ainda assim, eu não confesso nenhuma vitória moral absoluta. Havia contradições, e aceitar isso faz parte da honestidade com a história. O mundo não virou da noite para o dia, e nem nós prometemos que isso aconteceria. O que houve foi um encontro de resultados. Homens de diversas origens provando na prática que eram capazes, e isso reverberou além dos campos. Essa experiência de provar algo por meio do sacrifício é, creio eu, parte do que me persegue. Ao longo dos anos, tentei racionalizar a razão pela qual retornei sozinho. Não foi uma explicação que encontrei numa escrita oficial, nem numa palavra de um superior. Foi um processo longo que envolveu rememorar, conversar com outros veteranos, visitar cemitérios improvisados em noites de neblina e, principalmente, tentar manter a promessa de nunca deixar que o sacrifício dos caídos fosse esquecido. A culpa do sobrevivente não é um objeto que se pode pendurar numa estante. É uma sombra que acompanha os passos. Em alguns dias, me senti incumbido de ser a memória viva de meus companheiros. Em outros, essa incumbência me pesava como uma sentença. Também houve momentos de ironia, momentos em que, após as batalhas, nos deram reconhecimento e medalhas, enquanto o mundo continuava a girar indiferente. Lembro de conversas com companheiros sobre o que faríamos depois: voltar à roça, tentar negócios, casar. Muitos planos foram interrompidos, alguns definitivamente não se cumpriram. Os que voltaram carregavam, cada um, uma história diferente de perdas e ganhos. O retorno ao Brasil trouxe exaltação pública para uns, mas para muitos trouxe acima de tudo o desafio de reencaixar vidas que tinham aprendido a viver em condições extremas. O que me transformou profundamente foi ver com meus próprios olhos a rendição da 148ª Divisão Alemã. Não vou aqui inventar números que a memória não me permite cravar com segurança, mas o que vi foi a materialização da inversão de expectativa. Forças que nos subestimaram tiveram pela ação e esforço de homens que começaram subestimados que aceitar jogar as cartas que a derrota imprime. Houve entrega de armas, houve uma logística de prisioneiros, houve reconhecimento tácito da habilidade operacional que tínhamos construído. Esse episódio se tornou, para muitos, o sinal de que nossa presença havia tido impacto concreto no teatro italiano. Ainda assim, ao lado dessa vitória tática, sempre havia o custo humano. Lembro-me dos enterros em locais improvisados entre pedras, de preces amarradas por mãos que tremiam, de quem secava o rosto com mangas encharcadas. Era proibido romantizar aquilo. Nenhum brilho na medalha apagava a dor de uma mãe que recebera a notícia do filho morto. Aprendi a diferenciar o orgulho coletivo da dor individual que cada perda representava. O que me manteve em muitos momentos foi a percepção de que, ao sobreviver, eu tinha uma responsabilidade dupla: cuidar de mim para poder continuar a testemunhar e honrar quem não voltara. Essa sensação de dever é uma das razões que me fez contar esta história tantas vezes, algumas em voz baixa, outras mais altas. Testemunhar não é esquecer do erro,
É, quando possível, servir de ponte para que o futuro não repita certas cegueiras. E essa ponte, para mim, foi construída com retalhos de lembranças tangíveis, uma carta amassada, uma fotografia borrada, o som de uma canção compartilhada sob frio cortante. Quando penso nos rostos que vi, não consigo anexar nomes a todos. Alguns nomes evaporaram das memórias, outras lembranças permanecem intactas. Digo isso porque a memória humana é imperfeita e injusta. Ela nos dá alguns fragmentos com imenso detalhe e nos rouba outros como quem limpa a lousa. Mas mesmo quando o nome falha, a imagem costuma ficar. O sorriso banguela de um rapaz do Nordeste, a risada à falta de ar de um mineiro que contava vantagem, a mão firme de quem me salvou numa retaguarda. Essas imagens me acompanharam depois. Elas são a razão de eu ter voltado tantas vezes, na minha cabeça, aos campos da Itália. O aprendizado tático e a reorganização após fracassos, especialmente no episódio de Monte Castelo, ensinaram-nos a dureza de transformar humilhação em ferramenta. A operação seguinte, depois do erro, não foi um ato de orgulho cego. Foi disciplina, estudo de terreno e confiança mútua. Esses elementos não aparecem tanto nas manchetes, mas eram essenciais. O general Mascarenhas de Moraes não era uma figura distante, era o símbolo de uma liderança que ponderava e ajustava. A prova prática de que sabíamos manobrar, cercar e vencer uma força armada bem equipada veio somente com sacrifício, não com discurso. E eu voltei para casa carregando esse custo. Não como um objeto visível. Às vezes carreguei apenas lembranças que latejavam como feridas, mas carreguei também uma sensação de missão. Não sei se fui um sortudo, se a sorte existiu de fato, ou se foi apenas uma sequência de escolhas e azares. Não quero oferecer uma explicação definitiva. Sempre suspeitei de explicações fáceis. O que me parece mais honesto dizer é que a sobrevivência me colocou numa posição de observador e guardião. Ao voltar, percebi que carregava sobre os ombros não só um retorno, mas a responsabilidade de não permitir que a história dos que ficaram fosse reduzida a números em um relatório. Houve ensinamentos que a guerra deixou para a sociedade brasileira, e não digo isso apenas como espécie de lisonja. O desempenho da nossa força na Itália obrigou muitos, lá fora, a reavaliar estereótipos. Dentro do Brasil, alguns discursos também foram abalados, mas o processo foi lento e não se concluiu por causa de uma bandeira hasteada. O reconhecimento internacional era um degrau. As transformações sociais, essas são escadas que muitos ainda precisariam subir. Para nós, a força coletiva se provou. Para mim, a jornada de entender por que voltei sozinho estava só começando. Se esta história toca você de algum modo, fica comigo até o fim. Quero contar tudo o que vi. Todas as pequenas coisas que, somadas, criam um retrato de um tempo que não deve ser esquecido. Quando a fumaça baixa e os aplausos se aquietam, resta a vida cotidiana na qual tentamos encaixar o que aconteceu. Para alguns, o retorno foi um recomeço quase imediato. Para outros, foi um exercício de sobrevivência diferente. Sobreviver ao silêncio, às perguntas sem resposta, ao olhar curioso de vizinhos que agora nos chamavam de heróis, como se trocassem de papel sem entender o preço. Muitos se tornaram mestres de si mesmos, outros sucumbiram ao esquecimento lento de quem não encontrou lugar no mundo que antes conheceu. Há uma cena que me volta sempre aos olhos, a de uma pequena missa improvisada, com um padre que, apesar do medo, rezava com voz firme. O som do hino misturava-se com o vento nas pedras, e ali, entre os que restavam, senti pela primeira vez a dimensão coletiva do nosso luto. Uma fé simples, nada pomposa, sustentou muitos. Não invento milagres. O que vi foi gente que, diante do absurdo, escolheu continuar. E isso, por si só, é um ato extraordinário. A guerra nos ensinou também sobre logística e improviso. Numa marcha, tivemos que aprender no caminho a montar um abrigo com o que se tinha, a racionar comida, a trocar tiros no escuro.
O que parecia trivial em teoria se transformava em habilidade essencial na prática. Aprendemos a ler mapas com olhos de quem precisa entender uma rota antes que as botas a encontrem. E naquela experiência, vi a força que nasce quando a diversidade se alia à disciplina. Ninguém poderia prever que homens de condições tão distintas pudessem formar um corpo tão coeso. Foi essa coesão que, ao final, impôs respeito mesmo aos que nos menosprezaram no início. Por isso, quando relato a rendição da 148ª Divisão, não o faço com júbilo bélico, mas como registro de uma transformação processual. Subestimações foram refutadas por uma combinação de coragem, treino e vontade. Os inimigos foram obrigados a reconhecer nos fatos do campo aquilo que as palavras antes não permitiam, que éramos, sim, uma força a ser considerada. Esse reconhecimento teve repercussões além do ato militar. Houve mudanças de atitude e até reflexos em debates políticos e sociais. A solidão que senti ao voltar sozinho não era apenas por falta de companhia. Ela era uma consciência ampliada. O conhecimento de que carregava histórias que muitos talvez não estivessem prontos para ouvir, ou talvez preferissem não ouvir. Havia também o peso de representar uma nação inteira em memória. Não escolhi ser a única voz. Fui, por acaso do destino, um dos que sobrou, e isso trazia uma sensação de dívida com os que partiram, dever de narrar, de não trivializar seus feitos, de protegê-los do esquecimento. Os anos que se seguiram ao regresso me ensinaram que entender uma experiência dessa magnitude leva uma vida. Não me refiro a entender taticamente o que aconteceu, isso se aprende nos manuais e nos relatórios, mas a entender como a guerra transforma as pessoas, suas prioridades, seus amores, a forma como olham para a própria família. As noites em claro, os nesadelos, a maneira como certos cheiros podiam trazer novamente o campo de batalha à mente. Levei, de fato, a vida para compreender e talvez ainda esteja no caminho. E é por isso que eu conto estas memórias agora. Não por vaidade, nem por desejo de reconhecimento, eu tenho consciência do que a guerra é e não a romantizo, mas porque as histórias dos que lutaram e dos que não retornaram merecem ser lembradas. Somos, como nação, uma tapeçaria com fios velhos e novos. A FEB foi um desses fios que ajudou a tecer quem nos tornamos. A tarefa de lembrar é, prima facie, um gesto de gratidão e, ao mesmo tempo, uma forma de aprendizado. À medida que a narrativa avança, sinto que há partes que ainda não compartilhei. Existem marchas que foram extenuantes, conversas que aconteceram ao redor de fogueiras e pequenas ações de coragem que nunca foram registradas nos boletins oficiais. Ao mesmo tempo, há episódios mais claros e documentados, como a sequência de operações que culminaram na ofensiva de final de abril, que precisam de atenção cuidadosa. Nem tudo se encaixa numa única história simples. A complexidade é parte do que me fez adiar uma explicação definitiva sobre por que voltei sozinho. E foi nessa ambivalência que se construiu a minha decisão de continuar a falar, não para dar lições, mas para insistir. A história não é apenas de estratégias e mapas, é de pessoas. É das mãos que cavaram túneis, dos que cuidaram dos feridos com calma que parecia sobrenatural, dos que guardaram cartas para ler mais tarde, dos que choraram escondido. Ao trazer isso à fala, espero que você consiga sentir a dimensão humana do que vivemos, não como espetáculo, mas como verdade. A guerra nos deu um presente amargo, a certeza de que somos capazes de suportar coisas incalculáveis. Mas também nos ofereceu o desafio de voltar e arrumar as peças da vida comum, de olhar para o futuro e reconstruir. Para muitos, a reconstrução foi encontrar emprego, casar, ter filhos. Para outros, foi encontrar uma nova forma de servir à pátria de maneira diferente. E para alguns, como eu, foi um longo processo de entender como carregar a saudade sem que ela se transformasse em amargura. Ao terminar este bloco da história, não posso deixar de refletir sobre o que veio a seguir. Marchas que nos levariam cada vez mais ao norte da Itália, confrontos que testariam nossa resistência e, por fim, o cerco que envolveria a rendição que mencionei antes. Ainda há a marcha para Fornovo,
Há um momento em que a presença brasileira ficou clara não só para o inimigo, mas para os observadores e para o mundo. Há mais para contar sobre a forma como fomos percebidos e como, com o tempo, nos tornamos um símbolo de algo maior do que nós mesmos. Mas essas páginas ainda precisam ser abertas com cuidado, porque não se trata apenas de relatar fatos. Trata-se de voltar aos sentimentos que, por muito tempo, tentei manter em silêncio. Por ora, deixo aqui as imagens que me acompanham. A bandeira tremulando no cume tomado, as cartas amassadas que não chegaram, o rosto de um homem que não soube que seria o último que vi sorrir, o barulho distante da artilharia que não deixa a alma em paz, e a pergunta que me persegue, que talvez nunca tenha uma resposta definitiva, permanece. Por que eu voltei sozinho? Levei a vida para tentar entender, e ainda assim, ao recontar, percebo que a compreensão total talvez não exista. O que existe é o dever de lembrar e de honrar, e é isso que me impulsiona a continuar. A marcha para Fornovo foi um daqueles testes que parecem colocados pela própria geografia para separar os vivos dos que ainda pensam que sabem o que é viver. Subimos vales, descemos encostas onde a lama parecia querer nos puxar para dentro do chão e cada quilômetro trazia um cheiro novo, pólvora misturada ao adubo das terras cultivadas, ao perfume tímido de alguma flor que insistia em abrir mesmo ali. Eu lembro das botas gastas, lembro do silêncio entre homens que já não sabiam mais encaixar palavras junto ao peso das mochilas. Havia um cansaço que não se mede em horas, era um peso no pensar. Virou rotina acordar com o barulho de alguém verificando se todos estavam inteiros. Virou costume a sensação de que qualquer árvore poderia abrigar um inimigo. Viraram hábitos pequenos atos de cuidado, pressionar uma compressa, segurar a mão do outro numa trilha escorregadia, e quando se fala em disciplina, não se fala só de ordens, fala-se de uma espécie de pacto mudo que se estabeleceu entre nós. Ninguém ficaria para trás se pudesse ser evitado. Foi esse pacto que, em grande medida, nos permitiu enfrentar um cerco e transformar expectativa em ação coordenada. Fornovo não foi um nome que eu pudesse pronunciar sem sentir um arrepio. Era ali, entre vales e estradas cortadas, que muitos de nós perceberam que a campanha chegava ao seu ápice. As autoridades militares, em suas mesas, calculavam percursos, contas, possibilidades. No campo, o que contava era saber quando apertar o passo e quando se abrigar. Havia também entre nós a consciência de que, naquele momento final da guerra na Itália, tudo se tornava mais visível, o que funcionava, o que não funcionava, quem se destacava pela coragem e quem se perdia no medo. E nós tínhamos de mostrar mais uma vez que éramos capazes de enfrentar uma divisão bem armada, bem equipada e com experiência. A tática que se desenrolou para cerco, sem entrar em tecnicismos que eu não dominaria melhor do que os oficiais, passou por manobras de pressão, cercos parciais e o uso do terreno a nosso favor. Havia coordenação entre pelotões e entre artilharia. Havia reconhecimento de dias de treino que, curtos como foram, tornaram-se no cimento da prática eficientes. Lembro de um dia em que, subindo uma encosta, senti a exata medida do que a disciplina faz em quem está acostumado a confiar. Éramos uma cadeia de gente que sabia que a vida do vizinho podia depender do passo que eu dava. Havia, nesta conscientização, algo que transcendia o nacional. Era solidariedade crua e direta, forjada no frio e na fome. Em certo momento do cerco, lembro de ver uma coluna adversária que até então costumava se mover com altivez, soldados que haviam sido instruídos a acreditar em sua invencibilidade. Houve, para mim, uma inversão de papéis. Eram eles que agora tinham de se defender de um cerco que os condicionava, que os fazia aceitar uma derrota gradual. A rendição da 148ª Divisão não foi, nem de longe, um episódio de fanfarra. Foi um ato de reconhecimento, doloroso para aqueles que se viram obrigados a se render. Vi homens trocar armas por ordens de custódia, vi oficiais mapear o trajeto dos prisioneiros e vi também, e isso ficou cravado na minha lembrança, o rosto de quem até pouco tempo antes integrava a organização inimiga e que agora caminhava sob nosso comando, um tanto desnorteado.
Quando a rendição se consolidou, houve procedimentos que nos colocaram numa posição quase burocrática: registrar, recolher armas, organizar colunas de prisioneiros. Mas entre toda essa rotina, houve momentos de humanidade que me surpreenderam. Vi um mensageiro, um major que trouxe notícias do comando inimigo, caminhar com passos lentos e um semblante abatido. Vi também alguns homens que antes apertavam dentes e agora não tinham mais para quem olhar. Não posso cravar nomes de oficiais alemães além do que consta nos relatos que me foram apresentados, e não é meu papel atribuir discursos ou palavras que não me foram repassadas com segurança. O que posso dizer e o que vi com meus próprios olhos foi a materialidade da derrota. Armas amontoadas, veículos danificados e uma sensação para nós de que havíamos provocado uma mudança de cenário. Havia, claro, o cuidado com as questões práticas. Prisioneiros precisam ser tratados de acordo com regras mínimas, equipamentos catalogados e rotas organizadas para que a presença de civis naquela região fosse considerada. E enquanto tudo isso acontecia, no meio do vai e vem de ordens, sentia um misto curioso de alívio e estranhamento. Alívio porque a pressão da guerra começava a ceder em alguns setores. Estranhamento porque, de repente, a violência deixava de ser um ruído constante para virar algo concreto e visível. O que significava que, aos poucos, teríamos de lidar com as consequências humanas daquilo que fizemos. A cena mais pesada para mim foi ver prisioneiros sendo recolhidos por companhias nossas. Eram homens que, até dias antes, eram inimigos. Ali, erguidos, caminhavam com olhares vazios. Havia quem os tratasse com severidade, sem dúvida. Havia quem os tratasse com civilidade. Vi também o momento em que oficiais de ambos os lados mediam no olhar a possibilidade de diálogo. Havia certa cortesia militar, uma espécie de respeito técnico que surgia, talvez, do fato de que, por trás dos uniformes, havia realidades humanas. Vi também a presença de oficiais aliados observando. O general Mark Clark, mencionado por muitos relatos, era um desses que avaliava os efeitos da campanha. Havia olhares atentos, até alguma surpresa em reconhecer a eficácia da nossa ação. Nesse dia, entre o cheiro de óleo e sangue e o som metálico de armas sendo encaixadas em caixotes, eu me dei conta de que aquilo significava muito além de uma manobra triunfal. Significava que tínhamos alterado percepções. As conversas que mais tarde conheci entre oficiais americanos e brasileiros mostraram que nossa participação interferira em discussões mais amplas sobre capacidades e sobre preconceitos enraizados. Nos bastidores, houve admiração e também a necessidade de entender o que havia ocorrido para que no futuro não se repetissem julgamentos errados. Para nós, no campo, a prática havia dado a resposta. Havia mérito, e não pouco, naquilo que conseguimos com o que tínhamos. Mas se a rendição trouxe algum alívio, ela trouxe também imagens que eu levaria para sempre. Lembro de uma clareira em que, entre equipamentos abandonados, encontrei um casaco pendurado numa cerca, como se alguém o tivesse largado às pressas. Havia nele sinais de vida interrompida, um bilhete dobrado, uma foto, uma carteira. Essas pequenas coisas me impressionavam mais que qualquer número de prisioneiros. Elas eram vestígios palpáveis de pessoas que haviam vivido e que agora se entregavam à história de maneira abrupta. E ali, em meio a esse cenário, senti de novo a mesma culpa que me perseguira desde as coisas menores, como tocar a luva fria de um companheiro morto. Ao fim das operações, quando a fumaça baixou de vez em áreas mais amplas, houve momento de contabilizar. Não quero transformar aqui em estatística o que foi gente, mas posso dizer que houvera consequências que o país veria, menções na imprensa, relatórios de comando e conversas em ambientes diplomáticos sobre o papel que a Força Expedicionária Brasileira acabara de cumprir. Esses relatos chegavam ao Brasil em forma de manchetes e fotos. Eram, para a população, prova de que nossos pracinhas tinham feito algo digno de nota. Fui testemunha desse retorno prévio. Oficiais aliados, até então desconfiados, agora nos examinavam com outro olhar. Isso não apagava a dor, porém.
Quando finalmente nos prepararam para o retorno, a sensação era estranha. Havia a alegria contida de quem se vê na iminência de rever rostos queridos e, ao mesmo tempo, o peso do que se carrega. Em Nápoles, novamente, senti o ar salgado, um vento que parecia soprar a memória para longe, mas que, na verdade, apenas empurrava nossas lembranças para o interior, como se a guerra nos alojasse para sempre em cantos do peito. No navio que nos trouxe de volta, eu via mais do que corpos voltando ao lar. Via jovens que aprenderam a conviver com a perda. Havia gestos silenciosos entre nós. Quem removia uma aliança gasta do dedo, quem enrolava cartas para que não fossem mais lidas, quem olhava o mar como se buscasse uma resposta que não viria. Ao chegar ao Brasil, o espetáculo público foi quase inevitável. Houveram desfiles, discursos, homenagens. O país, que acompanhara os eventos com atenção, ofereceu-nos reconhecimento. Recordo das bandeiras, do som de algum hino e do olhar de famílias que buscavam nos rostos dos retornados a confirmação de que aqueles que partiram não foram esquecidos. Mas por trás das palmas havia um vazio que as cerimônias não preenchiam. Havia a ausência de amigos enterrados em solo estrangeiro, mensagens que não seriam respondidas e sonhos interrompidos. A recepção pública foi conforto e, ao mesmo tempo, agulha que reforçava a ferida. Os anos seguintes trouxeram desafios de outro tipo. Muitos de nós, que ora éramos recebidos como heróis, precisaram encontrar ocupação, adaptar-se ao lar que, para alguns, já não era exatamente o mesmo. Alguns foram bem-sucedidos, encontraram emprego, constituíram família, reinseriram-se. Outros, no entanto, sentiram-se deslocados, como se o país que agora os aplaudia não soubesse realmente o que lhes havia sido pedido. Na minha vida pessoal, houve tentativas de retomar o cotidiano, trabalhar, amar, conversar. Houveram também noites de insônia e dias em que a memória voltava com força. Visitei cemitérios improvisados em noites de neblina. Lá, entre lápides improvisadas, às vezes sussurrava nomes que eu não sabia se conseguia lembrar com fidelidade. Era um rito privado, quase litúrgico, que repetia e mantinha viva a obrigação de não deixar cair no esquecimento. Com o passar dos anos, percebi que parte do que me fazia retornar mentalmente à Itália era a necessidade de ajustar sentido àquilo que havia ocorrido. Não para justificar a morte de um companheiro, porque justificativa não há, mas para transformar a perda em algo que pudesse servir ao presente. Fui com outros veteranos contando histórias em escolas, em associações, em encontros. Não fui proclamar glória fácil, fui descrever o que vi. E ao contar, muitas vezes, voltei a experimentar a culpa do sobrevivente. Por que eu tinha sido escolhido pela sorte? Por que eu havia escapado e outros não? Essas perguntas me acompanhavam mesmo quando as respostas pareciam óbvias. Acaso, decisões, instantes. Em muitas conversas que tive com colegas de armas, a questão da cor e da origem voltou de forma incisiva. Nossa integração havia sido, para muitos, um exemplo prático. Negros, pardos, brancos, juntos, lado a lado. Isso, lá fora, provocou reflexões sobre como as Forças Armadas norte-americanas, por exemplo, conduziam suas políticas internas. Havia menções em jornais, inclusive de comunidades negras americanas, que observavam com interesse o que se passara. No Brasil, também surgiram debates, nem sempre profundos, muitas vezes simbólicos, sobre o que a participação na guerra significaria para as relações raciais internas. Isso não apagou o racismo que persistia, mas abriu pequenas brechas que, com o tempo, alguns tentariam explorar. O peso de representar uma nação nas minhas lembranças era duplo. Eu não apenas sentia a falta de amigos, mas sentia a responsabilidade de manter viva a narrativa de que, apesar do preconceito e da subestimação, nós havíamos contribuído. Isso era, para mim, um tipo de reparação. Não era vingança, era reputação, e eu me afeiçoei à ideia de que, ao narrar, eu cumpria um papel, o de testemunho.
E testemunhar é, de certo modo, convocar futuros a olhar para um passado que pode indicar possíveis caminhos. Eu me vi diversas vezes em frente a jovens que queriam ouvir sobre coragem, sobre disciplina, sobre o sentido do coletivo. E, ao fazê-lo, eu mesmo tentava encaixar as peças da minha existência. Ao longo das décadas, participei de cerimônias de condecoração, ouvi discursos de líderes que, por vezes, faziam digressões políticas, aceitei homenagens com gratidão e com o coração apertado. A cada volta a um palco, havia sempre na plateia alguém que perdera um filho, um irmão, um pai. Eu tentava encontrar um modo de falar sem ferir ainda mais a dor. Em minhas falas, priorizei sempre a lembrança dos que não voltaram, a importância da solidariedade dentro das fileiras e a necessidade de olhar para o outro com humanidade. Isso, para mim, era o mínimo diante do preço que fora pago. A velhice trouxe consigo um ritmo diferente de lembrança. A memória, que antes era áspera e cortante, tornou-se por vezes mais suave, mas não menos presente. Havia episódios que eu repetia sempre: a bandeira sendo hasteada, o dia em que sentia um silêncio particular após uma batalha, a imagem de cartas amassadas. E havia uma pergunta que, vez por outra, se apresentava com insistência: por que eu voltei sozinho? Levei a vida para tentar responder isso, porque a resposta, quando procurada com honestidade, não é apenas sobre sorte, é sobre circunstância, sobre escolha, sobre acaso, sobre a complexa teia de eventos que formam a trajetória humana. Também é sobre responsabilidade. Sobreviver implica, muitas vezes, testemunhar, e essa é talvez a razão mais tangível pela qual insisti em manter viva a narrativa dos que partiram. Não quero, com isso, dar a impressão de que encontrei uma paz absoluta. A culpa do sobrevivente é um compasso que nem sempre me permitiu caminhar em linha reta. Houve momentos de paz, sim, quando pude reencontrar amigos que haviam retornado, quando ouvi as gerações mais novas perguntar com interesse e respeito. Mas houve também dias de tristeza, de perceber que algumas feridas não cicatrizam completamente. Aceitar isso foi parte do processo. E aceitar, para mim, não significou resignar-se ao silêncio, mas manter a vigilância do cuidado com a memória. Há uma imagem que guardo para mim e que muitas vezes uso como metáfora quando tento explicar o peso de carregar lembranças. Imagine um cobertor de retalhos. Cada retalho, uma história, uma perda, um gesto de coragem. Às vezes, quando o vento bate forte, alguns retalhos se soltam. Então é preciso costurar de novo, com cuidado, para que o cobertor continue a proteger. Minha vida após a guerra foi, em grande medida, um exercício de costura. Remendar, lembrar, ensinar, preservar. E quando me perguntam se valeu a pena, tenho de responder com honestidade. Não há resposta simples para isso. Sobrou-nos a tarefa de fazer com que a memória tivesse sentido, de transformar dor em aprendizado. O legado da FEB é, creio eu, múltiplo. Houve o reconhecimento externo de que éramos, sim, capazes. Houve o impacto simbólico sobre percepções raciais. Houve, para muitos de nós, a experiência de viver um coletivo que funcionava sob pressão. Tudo isso deixou marcas no Brasil pós-guerra, em debates, em políticas e na memória cultural. Mas também ficou a lembrança amarga de vidas interrompidas. É essa combinação que me acompanha, orgulho pelo que conseguimos e tristeza pelo preço que se cobrou. E é por isso que continuo a contar estas histórias, não para alimentar um mito, mas para manter vivo um registro humano. Hoje, olhando para trás, percebo que levei de fato a vida tentando compreender por que voltei sozinho. Parte da resposta acumula-se em lembranças habituais, a ordem de um comandante que me chamava a atenção num momento crucial, uma decisão pronta do acaso, o fato de eu ter esquivado de uma explosão por centímetros que me pareceram eternos. Mas a resposta mais profunda, aquela que não cabe em cronologia, é que sobreviver significou para mim assumir a tarefa de ser ponte entre um passado dolorido e um futuro que precisa aprender com esse passado. Ser essa ponte é difícil. Exige humildade, trabalho e, sobretudo, respeito pelos que não retornaram.
Se eu pudesse deixar um conselho aos jovens que hoje ouvem estas histórias, seria simples. Prestem atenção às pequenas humanidades que aparecem nos grandes conflitos. Não celebrem a guerra. Estudem a coragem não como um adorno, mas como um instrumento que permite salvar vidas. E lembrem-se de que a memória é responsabilizadora. Quem lembra tem o dever de traduzir lembrança em ação que evite repetir o mesmo. A minha jornada não terminou com o retorno. Seguiu por longos anos de lembrança ativa, de encontros com outros veteranos, de visitas a locais onde a guerra deixou marcas e de conversas com famílias enlutadas. Em cada um desses episódios, fui observador e participante de uma história que por vezes chega a se confundir com a história de uma nação. E ao observar essa teia, entendi que a rendição da 148ª Divisão, as vitórias táticas em Monte Castelo, a disciplina forjada em 3 meses de treinamento, tudo isso compõe em conjunto um capítulo do que fomos como povo. Ao fechar estas memórias, permito-me uma última imagem, talvez a mais íntima. Às vezes, ao entardecer, sento-me e imagino os rostos dos que perdi. Imagino-os em pequenos gestos de vida, rindo de uma piada boba, cuidando de alguém, escrevendo uma carta, e penso que, ao contar, ao rememorar, ao visitar, estou oferecendo a eles algo que não é quantidade, é reconhecimento. Reconhecimento coletivo, reconhecimento pessoal. E isso, para mim, tem peso moral. Se há uma última coisa que quero dizer, é que a história não termina com a bandeira hasteada ou com a rendição assinada. Ela continua em quem conta, em quem escuta e em quem decide honrar as lições. Levei a vida para tentar entender por que voltei sozinho. Talvez nunca encontre uma resposta final, mas encontrei pelo caminho uma responsabilidade que abraço até hoje, a de ser testemunha, de não deixar que as vozes que se silenciaram sejam esquecidas. Compartilhe esta história para que outros conheçam o preço que foi pago e para que juntos possamos manter viva a memória dos pracinhas que não voltaram.